Bom dia, no 9 da disciplina ELT 052, Materiais Elétricos e Eletrônicos. E estamos apresentando o trabalho para a nota 1, com o tema Cinética, Tratamentos Térmicos. Resumidamente, o tratamento térmico consiste em aquecer e resfriar uma peça de aço para que ela atinja propriedades físicas específicas como dureza, elasticidade, ductilidade, resistência e tração, sem que se modifique o estado físico do metal. Os ácidos são ligas compostas de ferro e carbono que se agrupam formando estruturas geométricas tridimensionais, que juntas formam cristais irregulares chamados grãos, que quando aquecidos e resfriados abruptamente, têm sua estrutura cristalina modificada, podendo ficar mais duros ou mais maleáveis. O tratamento térmico provoca mudanças nas propriedades mecânicas do aço e essas mudanças dependem de fatores como temperatura de aquecimento, velocidade de resfriamento e composição química do material, que determinarão se o aço será mais resistente, mais mole ou mais elástico, de acordo com a finalidade para a qual ele será usado. Para isso, é necessário conhecer as características do aço e seus constituintes, como o teor de carbono e os complementos que podem estar presentes nele, como o cromo, o manganês, o tungstênio, o níquel ou o vanádio. Os principais processos utilizados para o tratamento térmico do aço são normalização, onde o objetivo é refinar e homogeneizar a estrutura do aço, formando microestruturas favoráveis à usinabilidade e também eliminar ou reduzir tensões internas formadas por tratamentos térmicos ou mecânicos anteriores. Em consequência dos processos de fabricação, as barras de aço podem acumular tensões e apresentar microestruturas heterogêneas com exagerado tamanho de grãos e dureza elevada. O processo de recozimento é realizado com o objetivo de reduzir ao máximo a dureza do aço, aumentando sua ductilidade e usinabilidade, além de controlar o tamanho do grão. Têmpera é o tratamento térmico que busca elevar a dureza do aço. Este processo consiste no aquecimento da peça até a temperatura não magnética e resfriamento brusco em algum meio refrigerante como água ou óleo. Em alguns aços ligados, é necessário um período de encharcamento, onde mantém-se a temperatura não magnética por um determinado período até que haja a dissolução dos carbonetos para a obtenção do melhor resultado. Estes tratamentos térmicos podem ser feitos na peça inteira ou em algumas partes pré-determinadas dela. Essa diferenciação tem por finalidade manter uma parte com alta dureza e outra com alta tenacidade, aliando essas características numa só peça. Estes processos podem ser executados em fornos a gás, elétricos ou por indução e em meios líquidos. Agora seguiremos para o Samuel, onde ele falará sobre o tempo. Em seguida, o Rodrigo explicará sobre o diagrama TTT, transformações difusionais e sem difusão. Sanai falará sobre o tratamento térmico do aço. Alice comentará sobre endurecimento por precipitação, recozimento e trabalho a frio. Matheus falará sobre a recuperação, recristalização e crescimento do grão. O Gabriel falará sobre a cinética das transformações e, para a conclusão do nosso trabalho, Luiz Gustavo estará com vocês. Muito obrigado. Nesse modo, o tempo ele é introduzido, esse tempo que é a terceira dimensão, né, ele é introduzido dentro das ideias da cinética do desenvolvimento microestrutural. E a forma que é utilizada para poder entender toda a ideia do tempo é usando a reação de solidificação, que usa o tempo, que também usa como uma forma de variável também a temperatura. Aqui ele tem essa ilustração esquemática, que é da solidificação, onde o gráfico A tem o tempo todo introduzido com a conclusão da solidificação, que visualiza que é uma forte função da temperatura. Então, basicamente, o tempo usa também da temperatura como se fosse uma função independente. E nesse gráfico B, que é o plano temperatura-tempo, tem essa curva, que tem essa forminha parece que é forma de joelho, que é a curva de transformação. Nesse estudo, essa reação mostra que o resfriamento do líquido do ponto de fusão, que dá para ver que ela prossegue lentamente perto do ponto de fusão e em temperaturas relativamente baixas, mas que ela flui mais rápido na temperatura intermediária ali. Para poder entender essa curva de transformação,
que é do gráfico B, que é esse joelho, a gente vai ter que explorar alguns conceitos que são fundamentais da teoria da cinética. Um dos conceitos ideais que é para dentro desse conceito é essa precipitação de um sólido monofásico, que é a nucleação, que nele, nessa primeira imagem dá para ver, o primeiro é a gente tem um banho líquido de liga ferrosa, que depois de aquecer bastante ele assume essa forma, quando tem que de pouquinho em pouquinho vai formando esses pequenos núcleozinhos. Na medida que vai abaixando a temperatura, que ele começa a solidificar, o banho começa a ter esses vários pontos de nucleação, onde ele vai formando esses cristais. E assim chega num ponto que o banho acaba, pois os cristais, todos eles já se solidificaram, os quais agora eles são chamados de grãos, e esses contornos de grãos, eles são onde é o maior índice de impureza da liga, pois na medida que os cristais vão se formando, tomando a forma de grãos, eles vão empurrando as impurezas da liga para as pontas até elas se chocarem e solidificar com os outros cristais que também vão se expandindo. Por isso as impurezas se juntam todas nesses pontos. Agora com essa figura da taxa de nucleação apresentada, a gente começa a ver que aquelas explicações do tempo ser longo, logo abaixo do ponto de fusão, é devido a que a força propulsora para a reação é pequena assim que ela começa. E que também o tempo de reação é bem longo depois, quando começa a chegar em baixas temperaturas, porque a velocidade de fusão também é pequena. E ali a gente exibe que a taxa de nucleação, ela real é um produto de duas curvas, que representam dois fatores opostos, que é a instabilidade e a difusividade. A figura 10.1, em geral o eixo de tempo dela, que foi a primeira que eu exibi, ela é o inverso dessa figura aqui, que é a figura 10.4. Usar dessa outra figura para poder explicar a primeira, ela é uma análise bem preliminar, pois ainda a gente tem essa etapa de crescimento, que é uma função de arreios. Aí que está exibida, que é onde C é uma constante pré-exponencial, que é a energia de ativação para a autodifusão desse sistema, e R é a constante universal dos gases, e T a temperatura absoluta, que já foi avisado que é onde o tempo também está introduzido dentro da variação da temperatura. Nessa última figura aqui, onde é exibida de forma mais completa toda a transformação de fases, que mostra de forma geral a taxa de nucleação. E também onde temos essa curva de crescimento e também o produto dessa curva geral aqui, que na real a taxa de transformação geral exibida como forma de produto da taxa de nucleação, esse N, e a taxa de crescimento G, onde a taxa máxima ocorre em um intervalo de temperatura onde as forças para as taxas de solidificação e difusão são significativas. Uma coisa muito importante a ressaltar é que, embora esse princípio explique as curvas em forma de joelho de uma maneira qualitativa, essas curvas de transformação geralmente incluem outros fatores, como os múltiplos mecanismos de difusão e além outras deformações mecânicas que são associadas à transformação no estado sólido. Como foi dito, o diagrama TTT ele relaciona a temperatura, o tempo e uma transformação. Aqui a gente vai ver geralmente o diagrama de transformação isotérmico. No diagrama de transformação isotérmico, você assume que a temperatura vai resfriar imediatamente até uma dada temperatura, para então se iniciar o processo de transformação. E a gente já viu um diagrama TTT, mas com uma linha só, mas ele geralmente usa várias linhas para descrever a transformação. Uma linha que descreve a transformação em 1%, outra que descreve em 50% e outra que descreve em 100%. Pode ter mais ou menos, dependendo do diagrama. A gente vai usar esse diagrama para estudar a transformação do ácido deltoide
E essa transformação vai ser usada para estudar as transformações difusionais e as transformações não difusionais. Aqui tem um diagrama das transformações difusionais do ácido tautóide. Dependendo da temperatura, dá para ver que ocorre uma formação de uma diferente estrutura. Acima de 727 graus, existe a austetina. A partir do momento que se diminui, se resfria até uma outra temperatura, começa a transformar em outra estrutura. Em temperaturas mais altas, ela começa a transformar em perita grosseira. À medida que se abaixa a temperatura, ela forma perita mais fina. E abaixo de 400 graus, ela começa a formar bainita. Aqui tem uma micrografia da perlita, bainita e a martensita. A perlita e a bainita, quando ocorre a formação, ela se separa em ferrita e cementita. Dá para ver que na perlita as fases são maiores e na bainita elas são menores, são mais finas. Na bainita existe formação de pequenas agulhas finas de cementita e ferrita. E aqui tem a martensita, que é bem mais homogênea, ocorre a partir da transformação não difusional, que a gente vai ver daqui a pouco. A gente pode usar o diagrama da taxa de nucleação e de saturação para entender por que em temperaturas mais altas ocorre a formação de perita grosseira e mais baixa perita mais fina. E em temperaturas mais altas, a taxa de nucleação é menor e a de saturação maior. Logo, ocorre a formação de menos núcleos e que crescem mais rápidos, formando um material mais grosseiro. À medida que a temperatura diminui, a taxa de nucleação aumenta e a taxa de saturação diminui. Então começa a formar mais núcleos com tamanhos menores, formando um material mais fino. Aí forma perita fina e em temperaturas mais baixas começa a formar bainita. Como pode ver por esse gráfico, abaixo de 250 graus não ocorre transformação difusional, porque a taxa de difusão torna praticamente zero. Então, nessa temperatura, começa a ocorrer a transformação não difusional, também conhecido como transformações martensíticas. Como não ocorre difusão, elas não dependem do tempo. Logo, no diagrama TTT, ela é representada somente por uma linha horizontal. Nessa temperatura, a austenita começa a transformar espontaneamente em martensita. E quanto menor a temperatura da austenita, mais instável ela fica e mais uma porcentagem maior da austenita se transforma em martensita. A cerca de menos 46 graus, ela se torna completamente martensita. Diferente da bainita e da perlita, que separa em ferrita e cementita, a martensita se transforma diretamente num composto único homogêneo. A estrutura cúbica de face centrada da austenita se transforma numa tetragonal de corpo centrado, que é uma estrutura mais complexa. E o carbono que estava dissolvido na austenita, ela se torna um carbono intercistical, quer dizer que faz tensão na estrutura cristalina da martensita, fazendo ela ser mais frágil. Aqui, só por curiosidade, tem um diagrama de transformação por resfriamento contínuo, que a gente não vai ver muito, que dá para ver que a linha de transformação isotérmica ela sofre um deslocamento. E a gente só está vendo o ácido euteutóide, mas você pode também aplicar esse diagrama para o ácido hiperteutóide e para o ácido hipoteutóide. No hiperteutóide tem essa linha extra, que é a da formação de ferrita por euteutóide, e que a temperatura para a formação de martensita é mais baixa. No hipoteutóide tem a linha de transformação em ferrita proeuteutóide, e a temperatura de formação de martensita é mais alta. Antes de começar o assunto de tratamento térmico do aço, é importante ter em mente algumas definições para ajudar na compreensão do assunto. Como discutido no tópico de diagramas TTT, a gente tem a martensita, que é o produto do resfriamento rápido da austenita, caracterizado pela sua natureza cristalina, complexa e frágil, devido à concentração supersaturada de átomos de carbono. A dureza é uma medida de resistência do material, quando submetido a uma deformação. Ductilidade indica o grau de deformação que o material consegue suportar até que sofra fratura. E a linha MS dos diagramas representa o início da transformação martensítica. Os tratamentos térmicos são processos que têm como finalidade modificar a microestrutura do material, para que tenham as características necessárias e ideais para cada tipo de utilização.
e então eles podem ser divididos em dois grandes grupos, de amolecimento e endurecimento. O foco de hoje é o de endurecimento, mas passando por cima, o tratamento de amolecimento, assim como o próprio nome diz, é utilizado para reduzir a dureza, remover tensões residuais, ele melhora a tenacidade e pode ser usado também para refinar o grão do material. Ele é necessário devido a alguns processos de fabricação que causam o encroamento do aço, que é o endurecimento, ou para remover tensões residuais. O de endurecimento é usado para aumentar a resistência mecânica e ao desgaste com algumas aplicações específicas, como a resistência a altas cargas em temperaturas ambiente, fadiga, que é o que chamamos de cargas cíclicas, ou resistência a cargas em temperaturas que podem modificar a dimensão do aço. Os nossos principais assuntos abordados aqui serão os tratamentos de endurecimento, que envolvem têmpera e revenimento, mar-têmpera e austêmpera. A têmpera é o tratamento térmico com etapas rápidas de aquecimento e resfriamento. Primeiro o aço aquecido até que ele alcance o resultado de reorganização dos cristais. Então ele é resfriado bruscamente em óleo, água ou ar, para que não perca as características obtidas durante o aquecimento. E por fim é necessário que seja feito revenimento, para corrigir alguns dos efeitos que a têmpera causa. Ele é o tratamento de peça temperada, em que ocorre o reaquecimento abaixo da zona crítica e resfriamento adequado, geralmente em ar. Ele é responsável por ajustar a dureza solicitada na têmpera, de acordo com a temperatura que você escolhe para esse aquecimento, aumentar a ductilidade e resistência ao choque e remover tensões internas provocadas pela têmpera. O processo de resfriamento rápido, como o da têmpera convencional, pode provocar alguns problemas, como deformações e trincas devido ao resfriamento desigual entre a parte externa e interna da peça. Por isso, uma solução muito adotada também é utilizar o tratamento térmico de mar-têmpera, que consiste no aquecimento acima da zona crítica, em que ela atinge a fase de austenita, e depois o resfriamento em duas etapas, que é o resfriamento rápido, logo acima da linha de MS, e o resfriamento no ar calmo. O primeiro processo garante que a transformação martensítica ocorra por igual em toda a liga e seja reduzida as tensões devido à mudança cristalográfica. E, assim como visto anteriormente, a ductilidade é ajustada pelo reaquecimento da peça, que é o revenimento. Assim como na mar-têmpera, a austêmpera também consiste no aquecimento até acima da zona crítica, que é a fase de austenita, e depois é seguida de duas fases de resfriamento, o rápido e o resfriamento até a temperatura ambiente. No resfriamento rápido, a liga é mantida ligeiramente até acima da temperatura de mudanças de fase austenita-martensita e permanece nela até que a transformação seja completa em bainita. O diferencial desse processo é que ela evita o reaquecimento, que é o revenimento que precisa fazer na têmpera convencional e na mar-têmpera. Ocorre também a transformação do material em bainita, que é mais estável do que a martensita. E o reaquecimento adicional não produzirá mais martensita, porque todo ele já foi convertido. Além disso, uma coisa que vai implicar muito também na dureza do material é a temperatura que escolhe para manter no resfriamento dela. Porque quanto menor a temperatura, maior a dureza do seu material. E essa é uma das características importantes. É a dureza maior com uma maior tenacidade, comparado com os aços temperados e revenidos. E por isso, ele é muito utilizado em tratamento térmico de anéis elásticos, pinos elásticos e alguns tipos de molas também. A endurecibilidade é a capacidade relativa de um aço de endurecer com resfriamento. No entanto, cada um tem um comportamento dependendo da sua composição. Pensando nisso e com a intenção de facilitar essa análise e prever o comportamento de dureza dos aços, um experimento se tornou padrão para as indústrias, fornecer essa comparação sistemática, que é o ensaio de Jominy. No ensaio de Jominy, uma barra padrão é aquecida até a temperatura de austenização. Em seguida, uma extremidade da barra é submetida a um jato de água, que produz um gradiente de taxa de resfriamento ao longo da barra. Dessa forma, é possível prever o comportamento de dureza das ligas de mesma composição e, consequentemente, utilizar os resultados para peças maiores, de acordo com a taxa de resfriamento. O endurecimento por precipitação ele é feito em várias etapas de aquecimento e resfriamento graduais. Então, a primeira etapa é o tratamento de solubilização, na qual a liga ela é aquecida até a solubilização total dos componentes. Depois disso, ela é resfriada gradualmente até a temperatura ambiente.
Então, ela é reaquecida até uma temperatura intermediária para a difusão dos átomos. E é nessa temperatura intermediária que a liga vai passar um tempo. E esse tempo ele é chamado de envelhecimento. No envelhecimento, ocorrem as zonas de Guinea-Preston, que são aglomerados de soluto, nos quais a matriz e o precipitado mantêm relações. Elas são interfaces coerentes. Só que, se acontecer o superenvelhecimento, como mostra o gráfico aqui ao lado, esse superenvelhecimento, um tempo excessivo de envelhecimento, ele prejudica a dureza do material. As estruturas formadas elas não vão ter interfaces coerentes, não vão ser zonas de Guinea-Preston. Então, a dureza do material ela fica até inferior à dureza de antes do processo. Então, depois de passar um tempo nessa temperatura intermediária, a liga ela sofre resfriamento de novo. Então, aqui uma imagem para ilustrar o processo de endurecimento por precipitação. As microestruturas que estavam em volta dos grãos, depois de todo esse processo de aquecimento, resfriamento, reaquecimento e novamente resfriamento, elas vão para dentro dos grãos e isso melhora a dureza da liga. E o maior exemplo é a liga de alumínio e cobre. Agora, no recozimento, a primeira etapa é o trabalho a frio. No trabalho a frio, ocorre a deformação mecânica de um metal a temperaturas relativamente baixas. E o trabalho a frio ele é calculado em porcentagem. O A0 é a área transversal da estrutura antes da deformação e o AF é a área transversal depois da deformação. E o aumento da porcentagem de trabalho frio indica o endurecimento por encurramento. Quanto maior a porcentagem de trabalho a frio, maior a dureza da estrutura. Bom, após a etapa de encruamento, dependendo da porcentagem de trabalho a frio que foi aplicada, o material vai apresentar diversas deformações, nessas deformações plásticas que ocorrem, e vai possuir uma dureza um pouco maior, né? E aí, no caso, faz-se necessária essa próxima fase, que é a fase de recuperação. A fase de recuperação ela vai ser uma fase mais sutil, ela vai consistir na elevação da temperatura até um certo valor. No caso aqui é o exemplo do aço, né? Ela vai a 670 graus e se mantém durante 1 hora. Mas como a gente pode ver, ela não apresenta nenhuma deformação, aí, nenhuma mudança na microestrutura, né? Não vai nem variar a resistência mecânica também. Porém, ela vai alterar a condutividade elétrica, né, vai aumentar a condutividade elétrica no caso, e vai produzir algumas regiões sem deformação, chamadas de subgrãos. Essas regiões sem deformação depois vão servir de base, né, para o processo de recristalização e para o processo de crescimento de grão também. Bom, além disso, né, após essa etapa de recuperação, a mobilidade atômica vai permitir que algumas discordâncias passem para posições de energia mais baixas, reduzindo a dureza também do material. Na etapa de recristalização, alguns novos núcleos vão ser concentrados aí, né, a partir desses subgrãos citados anteriormente, e aí vão formar algumas regiões maiores livres dessas deformações que estavam ocorrendo a partir da etapa de encruamento. A temperatura de recristalização ela também vai variar conforme a própria liga metálica, conforme o material, e vai variar também conforme a porcentagem de trabalho a frio que foi aplicado anteriormente. Aqui é o exemplo do aço ainda, né? A gente pode ver ele recuperado, e ele a partir da recristalização, então o início aqui dos grãos sendo formados, e depois a fase de crescimento de grãos, que aí ela ocorre após a recristalização, né, a partir daqueles mesmos grãos, que vão crescendo e englobando os outros grãos menores, formando regiões cada vez maiores aí, livres de deformação também. Elas ocorrem, a fase de crescimento de grão e a fase de recristalização costumam ocorrer em volta da mesma temperatura, né? E a fase de crescimento de grão acaba ocorrendo a partir da temperatura se mantendo ao longo de um certo tempo, né? Então aqui a gente tem um exemplo do aço também, né, com esses grãos maiores, e a gente tem um exemplo também do processo completo. Então aqui a gente vai ver o material no início na etapa de encruamento, né? Passando pela etapa de recuperação, já formando alguns grãos na etapa de recristalização e alguns grãos maiores também já sendo formados pela etapa de crescimento de grão. A partir de um certo momento ele vai ficar com o material praticamente uniforme com todos esses grãos maiores sendo formados.
Bom, agora eu vou explicar a parte de cinética das transformações de fase para não metais. E nós temos que as transformações de fases elas são importantes para o processamento dos materiais não metais. Um exemplo disso seria os vidros e cerâmicas, que estão associados à nucleação e à cinética do crescimento. No caso desses produtos, eles são formados como vidros no começo e são cristalizados para formar um material policristalino. Como resultado a isso, teremos a formação de cerâmicas mais fortes, que serão produzidas em formas mais complexas e por um custo considerado mais moderado, mais modesto. Embaixo, nessa foto, a gente pode ver um exemplo da produção de cerâmica vítrea. E como visto na foto, temos que a primeira parte, que seria a formação do vidro, que seria representada pelos processos de fusão e formação do material. E depois a parte de cristalização, que seria através do controle de nucleação e do sistema de grãos cristalinos. Agora eu vou falar um pouco sobre a transparência dos materiais. Nós sabemos que a transparência ela é formada pela densificação de um pó. No caso da transparência, a ligação entre as partículas de pó elas vão ocorrer a partir da difusão do sólido. No processo de densificação, no estágio de densificação do material em si, os poros entre as partículas adjacentes eles vão encolher continuamente. E esse processo de encolhimento é o que nós chamamos de sinterização, do processo de sinterização. Então, a sinterização seria o processo de formação de uma massa, o processo de formar uma massa densa pelo aquecimento desse material, mas sem a fusão. A sinterização seria meio que a densificação de um pó pela ligação de suas partículas individuais por meio da difusão no estado sólido. No caso da sintetização, ou como já dito antes, seria um mecanismo de encolhimento das partículas de átomo, ou seja, seria a difusão dos átomos. No caso da difusão, os poros serão preenchidos pelo material da difusão. Podemos ver nessa figura abaixo que representa a difusão dos átomos para fora do contorno do grão, até o poro. Nesse caso, essa figura, podemos ver que teria o preenchimento assim, do poro a partir do material, a partir da difusão dos átomos. Mas quais seriam os problemas? As dificuldades. As dificuldades nesse caso seria que o crescimento do grão ele pode começar muito antes que o encolhimento do poro. E isso seria um problema porque, neste caso, alguns poros eles poderão ser aprisionados dentro dos grãos. Bom, para evitar esse processo, minimizar esse crescimento do grão, esse problema do crescimento do grão, nós podemos utilizar a sinterização a plasma. Mas qual que é a diferença entre a sinterização a plasma e da sinterização normal? A sinterização a plasma, como mostrado abaixo na figura, que seria o processo da sinterização a plasma, ela tem um diferencial que seria o aquecimento do material a partir de uma corrente elétrica externa. Ou seja, ali na parte direita da nossa figura podemos ver que seria o aquecimento a partir de uma fonte CC de ser pulsada. E isso seria benéfico porque a partir disso pode ser executado a sinterização a plasma em temperaturas reduzidas e em tempos que serão significativamente reduzidos. Resumindo nossas discussões, podemos ver que os processos de transformação, tais como o forjamento, a laminação, a estampagem ou então a trepilação, eles vão exigir que o engenheiro responsável compreenda a necessidade da utilização do material que ele vai criar. E assim ele vai ter que entender quais as características que esse material precisa adquirir. Com isso, uma ferramenta muito importante para o engenheiro é o diagrama que relaciona a transformação, o tempo e a temperatura. Até porque para cada tipo de material que a gente vai querer ter, por exemplo, uma roda de liga leve, a gente precisa então compreender a microestrutura que compreende o aço, a liga
a liga, no caso, que é utilizada para fabricação daquele determinado aço. Essa fabricação, esse processo, deve ocorrer de tal maneira com que ele obtenha características, por exemplo, que permitem a ele ter uma dureza mecânica muito maior, sem que ele tenha um peso tão grande. Então, para o ciclista, isso é sem dúvida muito bom. Mas claro, aqui é um exemplo simples, a gente está falando de uma bicicleta, nós podemos expandir isso para, por exemplo, um avião, podemos expandir isso para carros, podemos expandir isso para barcos. A compreensão desses metais e desses processos nos permitem produzir cada vez mais materiais mais resistentes, mais que demoram mais tempo para oxidar. Um outro exemplo aqui é uma faca de cuteleiro. Ele precisa saber qual é a temperatura que ele vai fazer esse forjamento, essa têmpera, na verdade, né? Qual é a temperatura que ele vai utilizar para fazer a têmpera. E com isso ele precisa ter feito já um ensaio de diômeno, que nesse caso aqui é um ensaio de diômeno para o aço. Então, se o cuteleiro ele for fazer essa faca, e ele for fazer essa faca de aço, em algum momento ele vai ter que ter um ensaio de diômeno. E ele vai ter que ter lá a composição do aço que ele vai estar fazendo, porque, claro, a gente sabe que os materiais eles não são puros, então por isso você vai precisar ter esse ensaio de diômeno e determinar ali qual que é a temperatura que você vai utilizar para ter uma determinada dureza. E nesse caso, como a gente tem uma faca boa, né, a gente espera que ele tenha uma dureza maior. Mas é claro que ali ele também tem que poder sofrer, por exemplo, uma determinada flambagem. A faca ela tem que resistir ali a um processo, essa deformação. Caso a gente venha, por exemplo, pressioná-la contra a mesa, alguma coisa do tipo. E aqui, só para finalizar, todos esses processos eles vêm sofrendo constantes evoluções, tanto na maneira com que são realizadas o aquecimento, o resfriamento, e aqui a gente tem 3 exemplos: o forno a vácuo, o reator de nitratação a plasma e um tratamento térmico realizado a laser. É importante ressaltar que o custo é muito importante e por isso essa constante busca por um custo mais baixo. Além disso, atualmente um outro fator importante também é a redução dos gases de efeito estufa.